Eu e a Cláudia conversamos tanto, durante tantas horas, que decidimos pegar nas nossas conversas e trazê-las para os mídia e falar um bocadinho. As nossas conversas basearam-se sempre em transições, mudanças de vida de um lado para o outro, seja a nível profissional, seja a nível emocional. Onde vamos ter aqui, eram para ser 10, são cerca de 30 perguntas. Não sabemos o que é que está aqui, portanto tem aqui perguntas minhas e perguntas da Cláudia. Isto vai ser aqui um bocadinho um desafio, um para o outro. Vamos para estes minutos aqui de aventura. E agora passo a palavra aqui à Cláudia para falar um bocadinho sobre ela. Esta ideia surgiu, também não sei muito bem como, mas a nossa ideia fundamental também para ti que nos estás a ouvir é poderes pensar sobre os teus processos de mudança e de transição na vida e de que forma é que encaras esses processos de mudança, se é fácil para ti mudar e arriscar, se é mais difícil, quais são os teus medos, quais são os teus bloqueios. Portanto, a ideia é também levar-te a refletir sobre esses caminhos que vão sempre surgindo na nossa vida, essas oportunidades, essas janelas que se abrem para que nos convidam a mudar e que nós muitas vezes ou aceitamos ou não aceitamos. Então, as perguntas também têm muita base disso, de nos levar a refletir sobre processos de mudança e de transição. Pronto, e podemos começar. Muito bem. Portanto, quem é que faz a primeira pergunta? Posso fazer, estou aqui entusiasmado com a provocação. Portanto, vamos ver aqui qual é que é a primeira pergunta. Portanto, espero que seja a letra da Cláudia. Ok. Queres partilhar connosco em que ponto da jornada de transição ou mudança estás? Qual é o teu ponto? Bem, já passei por várias mudanças na minha vida. Neste momento, a mudança que estou a fazer, estou num ponto de estruturação. Portanto, sinto que já avancei a vários níveis, a nível profissional e pessoal, a minha vida pessoal. E estou numa fase de estruturação, estou a pôr os pilares, ainda estou a construir os pilares da casa. Estrutura e construção. Muito bem. Certo. Ai, vamos lá ver o que é que sai. O que prende a transição? Eu acho que, essencialmente, o que prende alguém de transitar, seja de um tom, é o medo. É o medo de avançar, é o medo de sair da zona de conforto, que é algo já tradicional. Essencialmente é o medo. As pessoas dificilmente se colocam no ponto B da transição. E porque é difícil nós nos vermos e nos colocarmos num ponto completamente diferente, o medo vem e o medo aparece. Muito bem. Que qualidades e virtudes consideras essenciais em processos de mudança, de transição? Primeiro de todas que me ocorre é fé. Temos que acreditar, primeiro, antes de qualquer coisa, acreditar que é possível mudar e que é possível chegar a outro lugar, a outro caminho, a outra história. E depois, qualidades a desenvolver sempre, ou a ter ou a manifestar a coragem, a força, a garra, a determinação, a capacidade de ser resiliente, de empreender, a criatividade também é essencial, a criatividade para fazer diferente, para ultrapassarmos os desafios de formas criativas, novas, diferentes. Uma virtude que eu acho muito essencial, que percebi que só ao fim de alguns anos eu consegui desenvolver, que era adaptar-me ao imprevisível, ou seja, perceber que eu quero mudar, ok, mas as coisas nem sempre correm como eu quero. Então adaptar-me àquilo que a vida me traz, que é imprevisível, que é inesperado, que eu não sei, que é insuspeitado. Então aceitar o imprevisível, ser flexível, aceitar. E outra qualidade muito importante, que parece que não tem muito a ver, pode parecer que não tem muito a ver, mas eu acho que tem, é a capacidade de amar. Porque se tivermos uma capacidade grande de amar, de aceitar as coisas tal como elas são e de amar, de dar amor às pessoas, às coisas, àquilo que nos acontece a nós mesmos, isso vai-nos nutrir e vai-nos fortalecer para os processos de mudança. Como é que isso se faz? Isso já é outra pergunta, não é? Como é que se faz o quê? Isso é muito bonito, mas como é que isso se faz? Toda a gente tem essa capacidade, é uma questão de querer. Se eu quiser desenvolver uma qualidade, eu arranjo forma de a desenvolver. A questão do ser flexível, acontece-me uma coisa a que eu resisto, ou que eu não estou a... Acontece-me um imprevisto e eu lido mal com aquilo, a primeira reação é reagir mal. Se eu, nesse momento, me lembrar, ok, eu queria desenvolver a flexibilidade, eu vou respirar fundo e vou dizer, ok, eu vou aprender a ser flexível nesta situação. E tento aprender. Pode não ser fácil a primeira vez, pode não ser fácil a segunda, mas se eu começar a aceitar, talvez consiga. Mas tem que se treinar. É como ir ao ginásio. Isto não se aprende de um dia para o outro. Tem que se treinar. Achas que nós podemos pegar em outras qualidades que tenhamos? Não Estás a abusar. Estou a abusar. Sim, para tornar real. Sim. Pegar em outras qualidades, imagina, eu não tenho aquelas que tu referiste, que para ti são essenciais. Eu não as tenho, mas tenho outras. Posso pegar nas outras para conseguir fazer a minha transição? Sim, claro. A pergunta era para mim, as qualidades que eu acho essenciais.
Mas eu acho que tu tens, não tens? Muito bem. Não estou a falar de mim. Ah, ok. Está bem. Então, Pronto, passamos tá à bem. outra pergunta? Sim, Pode passamos. ser? Que engraçado. Sai sempre a minha. O que está a acontecer é que está a sair as perguntas que eu fiz para ele estão a sair para mim e as perguntas que ele fez para mim estão a sair para ele. Tiveste transições impulsivas? Eu acho que não tive mudanças impulsivas. Porque como levo muito a minha vida por intuição, não tive mudanças impulsivas. Porque penso... Aliás, a forma de eu fazer a minha mudança... Eu penso sempre no pior cenário. Ou seja, vejo uma mudança, começo a sentir que a mudança tem que acontecer. Acho que é como qualquer ser humano. Começamos a sentir que algo não está bem. E que não estamos bem naquele lugar por alguma razão ou outra. E vemos que está no ponto de fazemos a mudança. Fazemos a transição para o outro lado. Quando chego ao ponto de viver com o pior cenário, ok, estou pronto para a mudança. Sim, porque a impulsividade pode ser ligada à reatividade, não é? E aí não reagiste, agiste. Agi. Dou uma resposta. Certo. Alguém que te inspirou para a transição de vida? Então, várias pessoas que me inspiraram ao longo da vida. Uma delas, a primeira pessoa, se calhar de todas, que me inspirou, era eu adolescente ainda, foi uma tia minha, posso dizer o nome dela, ela vai ver depois do vídeo, a minha tia Irene. Ela reconheceu o potencial em mim, reconheceu a capacidade de me adaptar, de fazer diferente, de crescer, de amadurecer. E a fase da adolescência é um bocadinho conturbada, e a minha foi, particularmente, e ela ajudou-me, deu uma mão e mostrou-me as infinitas possibilidades que a vida tinha e que eu ainda tinha à espera de mim para viver. Que a vida não era só aquilo que me estava a acontecer naquele instante, que havia muito mais possibilidades. E ela inspirou-me tremendamente para a mudança e ajudou-me nesse processo que eu comecei a construir nessa altura. Fiz, se calhar, a primeira grande mudança de vida por volta dos 21, 22, quando saí de casa dos meus pais a primeira vez, quando tive a minha independência, digamos assim, financeira, de estrutura pessoal, familiar. Depois, ao longo da vida, desses anos seguintes, também não foram assim tantos, ao longo desses 10 anos, já fiz alguns processos de mudança assim profundos e de mudanças quase radicais de vida. E eu gosto muito de ler, de conhecer histórias, de ler. E há várias histórias que me inspiram, que eu não conheço pessoalmente. Mas eu inspiro muito, às vezes, em pequenas histórias, de pessoas que vou conhecendo, no meu trabalho, de pessoas que já me aconteceu quando eu fazia voluntariado com os sem-abrigo. Lembro-me que houve um senhor, o Francisco, que me inspirou imenso com a história dele de vida, de um grande amor e da forma como ele tinha vivido aquilo com a companheira que já tinha falecido. E lembro-me de outras histórias de pessoas que superaram coisas muito mais difíceis que as minhas. E isso inspira-me a conseguir fazer. Se aquelas pessoas conseguiram superar coisas tremendamente difíceis, nós também conseguimos, temos essa capacidade. O ser humano tem essa capacidade, só que muitas vezes preferimos não o reconhecer. Ora bem, impressionante. Nas tuas transições existiram impactos nas pessoas que te rodeiam, família e amigos? Sim. Acho que existe sempre impactos. Nós, nem que seja pelo que as pessoas esperam de nós. As pessoas conhecem-nos e fazem-nos, escrevem-nos quase tu és assim, tu és assado, portanto esperam aquilo de nós. E quando nós mudamos e se fazemos uma transição com algum impacto na nossa vida, tem sempre impacto na família. Também tive várias transições. A última foi a maior delas todas, que foi sair de uma estrutura profissional. E tem impacto em todas as pessoas, vêm-te de uma forma e muda, portanto tem impactos. Acho que as duas mudanças maiores que nós podemos ter na vida é a mudança emocional, quando acabamos uma relação, acabamos um casamento, acabamos o que seja, e a profissional. A profissional para algumas pessoas pode ser rápida, pode ser, já está numa rotina. Para mim não foi, tive 20 anos a trabalhar num banco, aquela estrutura onde todos os meses o ordenado cai, os carros, serviços, seguros, tudo. Estamos quase num carro blindado, não é? E depois tens algum sucesso a nível profissional, ainda mais blindado está o carro, porque estás seguro. E todas as pessoas te veem dentro do carro blindado. E depois de repente largas o carro blindado, vou andar de bicicleta. Ou a pé. Ou a pé. E a tua vida começa a ser... Eu digo bicicleta porque estás a andar na mesma, mas sem qualquer apoio. E podes cair, pode-te acontecer tudo, não é? E as pessoas que estão à tua volta, não é que se calhar suportassem, mas deixam de ter a segurança. O meu pior cenário quando mudei foi ficar sem nada.
E a partir do momento que alguém consegue viver num cenário de ficar sem nada, pronto, consegue quase tudo. Ok. Quais as maiores bênçãos que encontraste ou tens encontrado nos teus processos de mudança e transição? Liberdade. Foi a primeira palavra que me ocorreu. É que cada mudança me trouxe mais liberdade, mais descoberta, mais aventura. Outra grande maior bênção é conhecer-me cada vez melhor nesses processos. Porque nós estamos em processos de mudança, temos que estar muito ligados a nós, ou devemos, para que a coisa seja o mais integrada possível. Tem sido essa descoberta de mim mesma, descobrir tesouros novos, descobrir talentos, descobrir dons, descobrir também sombras, descobrir bloqueios dentro de mim. Mas tudo isso, toda essa descoberta e muitas vezes transições difíceis, de processos até que trazem muito sofrimento, trazem uma capacidade de regeneração e de superação. E essa capacidade, esse processo de regeneração e de superação traz sempre liberdade. Há sempre um renovar de liberdade. É a palavra que me ocorre, é a liberdade de conhecer-me a mim mesma e saber que estou no caminho, porque a vida é impermanente e está sempre tudo em fluxo e estamos sempre, e nós às vezes estamos no mar e está sossegado e de repente vem uma tempestade e de repente vem o sol outra vez e a tempestade vai-se embora e a vida é assim, sempre. E portanto, se nós conseguirmos navegar nesse mar, que é sempre uma surpresa, estamos sempre a renovar o nosso senso de liberdade, porque o horizonte é tão vasto e tão amplo e nós nunca sabemos quando é que acaba. E nem devemos saber, não é importante saber. Então é a liberdade, é descobrir a liberdade e descobrir-me a mim nessa liberdade. Nesses processos todos de transição que tiveste, onde descobres a liberdade, é quase um treino de aprendermos a superarmos a nós próprios. Mais do que superar a vida, ou de superar desafios, é superarmos a nós mesmos, porque acho que nós temos muitas ideias preconcebidas até de nós, daquilo que somos capazes de fazer, Claro que cada pessoa é diferente, mas temos limitações, a nossa mente cria essas limitações. Eu não sou capaz de fazer aquilo, eu não sou capaz de fazer aquilo outro, e de repente tu descobres, porque a vida te empurra para os abismos, que afinal és super criativo e tens imensas qualidades ainda por descobrir, imensos tesouros dentro de ti, e descobres novas formas de superação, e é sempre possível. Eu descobri, a palavra superação é muito importante para mim, e para mim a superação, que é realmente deixar algo para trás e avançar para o novo, é aquele momento mesmo cá, é um ponto de viragem importante nos processos de mudança. Quando a superação se começa a manifestar na minha vida, ela vem logo a seguir, imediatamente a seguir, aos piores momentos. Aqueles momentos mais sombrios, mais de estar na gruta ou no poço, ou não sei, às vezes aonde, em grutas profundas debaixo da terra, quando nós achamos que quase até a fé, que é a última... A mim, eu sempre tive fé, portanto a chama da fé está sempre acesa, mas às vezes está muito, muito ténue nesses momentos. E não foram assim tantos, foram só 3 ou 4 se calhar ao longo da minha vida até hoje. Mas eu sei que nesses momentos em que parece que estou quase a desistir, há uma voz que me diz, não desistas agora não é o momento de desistir. É nesse momento que se dá realmente a superação e a libertação. Eu acredito que só conseguimos mesmo superar quando vamos a essa profundidade. As grandes superações dão-se em processos de grande dor, muitas vezes, em processos de grande instabilidade, ou podemos também chamar de sofrimento, depende das pessoas, depende também daquilo que estamos a falar. São coisas mais emocionais, se bem que no meu caso acaba por ser uma mistura de tudo. Acho que tudo está interligado. Quando as coisas não estão bem numa área de vida, afeta as outras áreas todas. São mudanças até profissionais, às vezes pode ser só o simples desespero de não saber o que é que me vai acontecer amanhã nesta transição. E isso pode me levar a um profundo desespero, depende das pessoas. Mas sim, antecedeu sempre, esses momentos vieram sempre imediatamente a seguir a processos de muita dor. E, portanto, enfim, vou-te fazer a ti agora, sim, uma minha. Olá. Quais os maiores desafios que encontraste até hoje nos teus processos de transição? Parece que está interligado com o que estávamos a falar. Depende da vida de cada um, portanto, eu acho que os meus desafios é deixar de ter. É deixar de ter tudo à mão, a toda a hora. Ter aquele... chegar ao final do mês e cair sempre o ordenado. Portanto, saber que cai todos os meses o ordenado. E é nós gerirmos a nossa velocidade entre aquilo que temos para fazer, aquilo que dá dinheiro, que o dinheiro faz parte da vida. No final do mês eu recebo este dinheiro, ou vou fazer algo que me vai construir a médio e longo prazo, a um ano. Portanto, o que é que eu pego primeiro? Portanto, é conseguir, temos de estar muito bem centrados e muito bem. O desafio é estar sempre nesse trabalho, todos os dias nesse trabalho, esse equilíbrio de velocidade. Pronto, isso é um desafio que encontras na questão do processo de transição profissional. Isso foi um processo de transição emocional. Opa! Qual é o maior desafio? Nós tomamos uma decisão. A decisão é tomada. É tomada com base
antes de ser tomada a decisão, se não for assim muito impulsiva, é tomada com alguma consciência. Refere-te a que tipo de decisão? Mesmo emocional, vamos falar de uma separação de duas pessoas. É tomada com base em algo, acontece por uma razão. E se nós tivermos consciência e tivermos decididos na decisão, ela é para acontecer. Depois de se dar a decisão, acaba por ser uma transição. Já passamos de um ponto para o outro. Como é que habitamos no ponto B, no lado B da transição? Vem sempre, a mente traz-nos sempre indecisão, fiz o que está certo, traz-nos sempre autocrítica, traz-nos sempre o julgamento. Aí é o que eu trabalho. O teu desafio é a mente, nas emoções. Eu acho que o desafio é do ser, da nossa espécie, o desafio é a mente, nas emoções. Eu acho que nos construíram aqui, lá aqueles senhores, seja lá quem foi que nos construiu na pré-história, e depois aqui uma pitadinha de, olha, vamos pôr aqui emoções também para dar a volta a isto tudo. E o nosso desafio é lidar com as emoções. É as emoções que nos faz estar bem ou estar mal. E essencialmente acho que é isso. Ok. O que estás disposta a fazer para concretizar os teus sonhos? O que surge impulsivamente, que é o que muita gente diz quando nós dizemos, estou disposta a fazer tudo. Há coisas que nós não estamos dispostos a fazer. Estou disposta a sempre sair da minha zona de conforto. Sempre foi uma coisa que eu, felizmente, por acaso, senti alguma facilidade. Eu sinto-me muito bloqueada em muitas coisas e sempre me senti uma miúda muito medrosa. Tinha ataques de pânico quando era mais nova, tinha crises de ansiedade, passei por processos desafiantes ao nível das emoções, da ansiedade e da minha própria psique, mas sempre tive uma consciência de, eu sei que para me superar, eu sei que para ir mais além eu tenho que sair da zona de conforto, eu tenho que sair daquilo que acho que é a minha limitação, porque não é. Sempre tive esta capacidade, pode ser um dom, sei lá, uma qualidade que eu tenho. Sei que uma coisa que estou disposta é sempre a sair da minha zona de conforto, a desafiar-me a mim mesma. E há pessoas que às vezes precisam do outro para desafiar, e eu também gosto que me desafiem, adoro que me desafiem, mas eu já me desafio o bastante, não o suficiente, o bastante, mas gosto de ser desafiada pelos outros. Estou disposta a largar o ter, como tu já referiste, e já larguei muitas vezes, de não saber como é que é amanhã. Às vezes arriscar tomadas de decisão de vida e sem qualquer sustentabilidade no sentido, sem qualquer bengala, eu gosto desta palavra. Os meus processos de transição, muito a nível profissional, eu não tinha bengalas, ou seja, se corresse mal, eu não tinha o suporte financeiro de ninguém, não tinha dinheiro na conta para me subsistir nos meses a seguir se alguma coisa me acontecesse. Então eu sempre acreditei que a vida me ia levar onde eu teria que estar. Pensei sempre no pior cenário também. Não estou disposta a não fazer nada que não seja para o bem maior. Eu acho que isso é importante. Eu sempre que tomo decisões ou que decido fazer coisas de uma determinada forma, eu pergunto-me sempre a mim mesma, isto é para o bem maior? Eu estou a magoar alguém? Eu estou a passar por cima de alguém? Posso às vezes magoar alguém e de forma inconsciente, sim, não estamos livres disso, mas tento sempre colocar a mim essa questão, que é, tenho que pensar em mim, tenho que pensar nos meus filhos, que são as pessoas mais importantes para mim, não é, neste momento, porque estão ao meu cargo e são menores, mas se não estou a prejudicar ninguém, e se não estiver a prejudicar ninguém, estou disposta a fazer o que for preciso para alcançar os meus sonhos. Então, o que é preciso para uma transição? Há muita coisa que é preciso e algum dos temas do trabalho que é preciso fazer para uma transição, eu reparei que alguns dele não o fiz. Deve ser feito um planeamento, não sendo exaustivo para nos levar à loucura, mas deve ser feito um planeamento de nos colocarmos mesmo naquele cenário, quase que fazer um teatro, de vestirmos aquela nova pele e olharmos daquela nova pele para tudo o que vai acontecer. É preciso trabalho, dedicação, fazer algum plano que é para não ser, para termos noção que vem alguma dor, e quando eu digo dor não é preciso ser assim, é a incerteza, é o desconforto. Quando eu me estou a referir a dor, é a incerteza do que é que está a acontecer, o desconforto. Não é preciso vir tanto. Se nós estivermos bem planeados, quando aparecer aquela incerteza, a vida é impermanente ao máximo, mas podemos fazer vários cenários de incerteza, e quando aparecer esse cenário de incerteza, nós já lá estivemos. O que é que isso te permite? Permite chegar ao ponto, àquele ponto, ao trigger, vou mudar, e tu sabes, tu ficas a saber se queres realmente mudar ou não. Porque há pessoas que ficam a arrastar, eu vou mudar, não vou mudar, vou mudar, não vou mudar durante meses e anos. Tu se fizeres esse trabalho, mais a brincar, com tranquilidade, tu ficas a certeza se é para mudar ou se não é para mudar. Se tomas a decisão, é ou não é? Boa. Acho que isso é um bom insight. Quais consideras que são os maiores bloqueios a processos de mudança na vida das pessoas? Acho que é o medo. As pessoas têm medo do novo, do desconhecido, têm o medo do incerto, do inseguro. Isso
às vezes estou a dar às pessoas anos e anos e anos. Eu contacto com muitas pessoas, às vezes as pessoas estão em sofrimento já há largos anos mesmo, porque, epá, eu sempre, as pessoas dizem, estás-me a dizer isso, Cláudia, e eu sempre, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos que penso nessa mudança. Isto é assustador para mim, porque a pessoa nem vive a vida que está a ter, porque não está no presente, está a viver numa expectativa de eu tenho que mudar. Um dia eu mudo. E esta incerteza também não a permite viver plenamente o presente, aquilo que está a acontecer na sua vida. E também não vivem nem experimentam aquilo que era suposto ou que achavam que queriam viver. E há uma parte de todos os processos de mudança, mesmo que a gente controle todos os cenários, que tu estás de vendas fechadas e te mandas do precipício. E eu acho que também podes afirmar isso. Porque nós podemos ter 20 mil cenários e eu até me preparo para todos e mais ou menos sei o que pode-me acontecer isto, é ver o pior cenário, ver o melhor cenário, ver o melhor que me pode acontecer, o pior que me pode acontecer, mas há uma parte que nós desconhecemos totalmente. E essa é a parte que pode ser o maior bloqueio, que é a pessoa diz, ok, eu posso ter 80% de hipóteses de ter sucesso, mas como eu não conheço os outros 20%, eu não vou. E ficam presas nisto durante anos e não avançam. Isto tem que ser, não tem que ser, deve ser encarado e as pessoas podem pedir ajuda a outras pessoas ou podem superar isto, obviamente, mas acho que é o grande bloqueio que eu vejo das pessoas que conheço e também se calhar de mim mesma, nos meus processos de mudança, é o medo do desconhecido. O planear reduz o medo do desconhecido, mas não totalmente, é isso que eu estou a dizer, não a 100%. Nunca. E, portanto, a única forma é fazer, é saltar do precipício, ou seja, não há, a forma de encarar esse bloqueio é atravessá-lo, é atravessar essa parede. Esse bloqueio só se ultrapassa. Mas se a pessoa tem medo, como é que atravessa a parede? Eu tenho medo, estou com a venda nos olhos, estou no precipício, sei que tenho que fazer esta mudança, mas há uma parte que eu não conheço do caminho. Como é que eu encaro o medo? Sei que o medo me está a salvaguardar, é um instinto de sobrevivência. O medo diz-me, ok, eu não conheço isso, por isso é que tu tens medo. E ativa no meu ser todos os alertas para eu começar a ter medo porque é uma situação que eu não conheço. E então eu abraço esse meu amigo medo, porque é um amigo. Ok, eu sei, obrigado por estares aqui, eu sei que me estás a mostrar que não conheces a situação e que não sabemos para onde é que vamos às cegas, mas eu quero saltar e vou dar-te a mão para saltar e salto. Planeamento, a parte, digamos, terra da coisa, é super fundamental nos processos de transição. É eu ter consciência para onde é que eu quero ir, é ter um objetivo, um sonho grande, criar metas e objetivos mais curtos, é eu ter um rumo, é eu ter os pés na terra, é eu perceber a minha realidade. É super importante eu perceber a minha realidade atual para ter condições de, em consciência, decidir se devo mudar ou não, obviamente. Não, para não serem mudanças impulsivas. E isso é importante, a pessoa não fazer mudanças. Eu, quando fiz as minhas mudanças no pico da dor, não foram impulsivas, estavam muito pensadas há muito tempo. Foi o timing. Eu precisei de sentir aquela pressão para dizer, agora eu vou fazer. Pronto, mas já estavam planeadas. A questão é, o planeamento é super importante, é a parte da Terra, é a parte que nos liga à Terra. Depois há outra parte, que é a parte que nos liga ao divino. E para mim é fundamental, os outros 50% tem que ser fé, tem que ser confiar. Mas eu tenho que ter a base, eu tenho esta base, eu sei que esta base me leva ali, mas há uma parte minha que tem que confiar em algo maior. Podemos lhe chamar Deus, podemos lhe chamar espiritualidade, podemos lhe chamar Buda, universo, cosmos, pai, mãe, Deus, o que for para cada pessoa, a sua fé. Mas há uma parte que tem que confiar e que acreditar. E se nós não tivermos o bastante de uma das duas, não funciona. E depois a mudança está no meio, é o caminho do meio, é o caminho do coração, que é juntar a terra e o céu, e esta imagem para mim é muito aquilo que eu tenho vivido e que eu procuro também levar às pessoas quando acompanho processos de transição, é eu trazer a base, a estrutura, trazer a fé e juntá-los num só, como se fosse uma semente que é intencionada com estas duas e é alimentada, germinada por estas duas energias, e depois é atravessar o caminho, fazendo o caminho do meio, que é, eu tenho estrutura, mas eu sou flexível, eu sei para onde é que vou, mas abro mais possibilidades que o universo me pode trazer, que me pode desviar para outro caminho, que é aquela história de Deus escreve certo por linhas tortas, e confiar que a vida me vai levar onde eu tenho que estar, mas eu sei que tenho uma estrutura, eu sei que tenho que tenho os pés assentes na terra. Então já estamos mais ou menos no mesmo. Eu só mudava aí a percentagem, punha 60 de organização e planeamento, punha aí 30 de fé Sim. E de acreditar, e punha aí mais uns 10% de loucura. O que é que gostarias ainda de fazer na tua vida que ainda não fizeste? Eu gosto de estar sempre a fazer coisas novas. Estou sempre a reinventar e sempre a inventar. Coisas para mim, nível pessoal, nível profissional. Nível profissional nem tanto, agora sim. Agora posso buscar o inventor dentro de mim a pôr na vida profissional porque tenho um campo todo aberto. Mas quero família.
quero ter filhos, vou ter, vá. Vou pôr no só não quero porque vou pôr o vou. Mas pronto, a pergunta foi o quero, eu vou para o quero. Quero ter um espaço ligado à terra onde possa fazer retiros, que não deve demorar muito. Viver na terra. Ter uma horta. Portanto, vou ter, não falta muito. E depois, tudo o que é a nível profissional é muito aberto. Acho que é impossível... Eu quero fazer muita coisa, mas não há nada concreto que eu quero fazer. Aquilo que eu quero fazer são sempre trabalhos ligados ao amor. Eu acho que o meu propósito de vida é potenciar o propósito de vida nos outros. É o que me dá mais entusiasmo e mais alegria. É conseguir mexer ali nos botões para... Aí sou mais provocador e mais agressivo, para poder picar, para as pessoas andar, para tirar bloqueios, para... Picar é mesmo o termo que eu gosto. Sempre ligado a isso, mas numa frequência ligada ao amor. Portanto, quero fazer. Nem sei. Quero-te fazer só mais uma pergunta, porque esta queria mesmo fazer. Já estava ali nas perguntas. Que é, como é que encaixas, ou o que é que tens a dizer para a nós, sobre presença, o estado da presença, estar aqui no agora, nos processos de transição? É fundamental. Porque eu vejo isto, até vou pôr tipo um boneco que funciona. Acho que é importante falar disto, por isso é que perguntei. Funciona um bocado como bonecos. Mas isto é a Terra, isto é o nosso corpo. Nós, quando estamos num processo de transição, o mente anda a tanta velocidade que nós despimos e andamos para aqui a bailar. O viver no presente é quase como temos uma corda, aqui, como se fosse um cabo, que nos desprendemos e temos de nos ligar aqui. Porque quando nós estamos aqui, conseguimos ver todas as opções aqui de uma visão diferente. Fica mais, é como se estivesse cheio de nuvens, cheio de fumo, e aqui na Terra, conseguimos ver, sai o fumo. Agora, se não estamos no presente e estamos sempre no que não existe, do passado, e o que não existe, que é a impermanência do futuro, andamos aqui. E o fumo aumenta, aqui há muito fumo. Então temos de estar aqui, com uma corda sempre a puxar-nos. Isso é... Não vamos às percentagens, mas é essencial num processo de transição. Pois, também acabei por não falar disso, mas isso é como se estivesse... Para mim, a presença preenche todo o espaço dos tais 50% aqui, 50% ali, preenche tudo. O estar em presença quando planeamos, o estar em presença quando temos fé, e o estar em presença a cada instante. Posto isto, está tudo. Sim, encerramos a nossa partilha sobre... a nossa conversa sobre transições, sobre mudanças. Eu espero que tenha-te ajudado tenha ajudado as pessoas que nos estão a ouvir, e a nós também, a refletir sobre as nossas próprias vidas, sobre o ponto em que estamos hoje e que mudanças é que acendem o meu coração. De certeza que te ocorreram coisas que nos estás a ouvir, que te ocorreram coisas à medida que nos ias ouvindo, dos teus próprios processos. Eu gostava de mudar isto, ou eu fiz esta grande mudança de vida e recordei-me dela, ou eu sei que estou-me a aproximar de uma grande transição que tenho que atravessar. E pronto, refletir sobre isso e perceberes o que é que te pode motivar e o que é que te pode ajudar e potenciar a atravessar esses processos. E não estás sozinho, não estás sozinha, porque há muita gente. Estamos todos nesse caminho de mudança constante. Voltando àquela pergunta sobre alguma pessoa que te inspirou, e é um bocadinho aquilo que nós estamos a fazer aqui, não é? Porque isto é tudo muito espontâneo, nós temos aqui papelinhos com perguntas, portanto... Aliás, as perguntas nem um nem outro sabia o que é que eram, mesmo para estarmos aqui nas mais incerto possível, é que nesta conversa te identifiques com alguma coisa, porque nós próprios nos estamos a identificar nestas perguntas, ainda temos algumas que não deu tempo para fazer daqui a bocadinho, e que te identifiques e que dê um teria que te ajude em qualquer coisa, aquilo que dissemos. Nem que seja, às vezes, 1 milímetro, e daqui a 3 anos ouves outra pessoa com 1 milímetro e as coisas começam a acertar. É isso.